Boa noite, família abençoada, boa noite, meus amados, paz e bem. Dia 23 de abril, quarta-feira, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 24, dos versículos do 13 ao 35, e eu convido você junto comigo a chamar o Espírito Santo para tirar os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina. Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu de frente deles. E então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e nestes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Meus amados, essa passagem todo mundo conhece, né? Passagem dos discípulos de Emaús. Podemos tirar tantas coisas aqui. A gente pode tirar lições nossas, que a gente passa por essas coisas, né? Os discípulos de Emaús aqui, a gente pode circular tanta coisa. Eu circulo aqui frustração, né? Eles estavam frustrados, desanimados, tristes, né? Essa frustração de querer querer e não acontecer, esperar e não acontecer. Pensavam que ele seria o libertador, né? Aqui, olha, logo no início, né? Os discípulos, porém, estavam como cegos, né? E não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Aqui, ó, né? Um rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras, palavras. Ele diz palavras, é o que nós temos que ter aqui, né? Nós temos que ter palavra aqui, né? Palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes entregaram, condenando à morte, crucificaram. Olha só aqui, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já se faz 3 dias. Eles esperavam que ele ia libertar, mas não aconteceu. Ou seja, veio aquela frustração, aquela cabeça curvada, olhando para baixo. Então, naquele momento, Jesus veio, né? Veio para pegar na mão deles, né? Para segurar na mão deles, né? Veio caminhar. Jesus veio caminhar junto com eles, né? A decepção, às vezes, é uma ferida poderosa, que se a gente não caminha com Jesus, ela vai acabar com a gente. Então Jesus veio caminhar, a gente está de cabeça baixa, e eles caminhar com Jesus, e Jesus veio trazer para eles a comunhão, o Santíssimo, a palavra. Então aqui, olha, é verdade que algumas mulheres, como sois sem inteligência, né? Aí eles vinham passando, aí Jesus vinha mostrando para eles, eles caminhavam com ele, né? Olha, Jesus está vivo, aí Jesus vem caminhando com eles, como sois sem inteligência, né? Aí Jesus vem caminhando com eles aqui, quando falavam perto do povoado, Jesus fez conta mais adiante, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles, né? Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão. Jesus veio mostrar para a gente, Jesus veio mostrar para eles aqui, que quando a gente está de cabeça baixa, reclinada para baixo, eu, você, meu amado, é para nós aqui. Olha, hoje eu fiquei assim,
meu filho veio dizer que uma amiga dele chamou ele de pobre. Uma amiga dele chamou ele de pobre. E a gente tem que... É uma ferida que pode ter... Ele não sei como ele diz que tirou de boa, né? Eles estavam se galfinhando, não sei o que. Ele estava se galfinhando e ele chamou, aí tu que é pobre. Né? Não sei se essa ferida, como ficou essa ferida. Então eu tenho que observar agora. Porque pegou em mim. Imagina nele. Eu fiquei de cabeça baixa. Mas eu consigo porque eu estou todo dia aqui na palavra. Eu consigo porque eu todo dia venho aqui. Entendeu? Tomou o pão, abençoou, partiu. Eu estou todo dia aqui com ele. Já estou aqui trabalhando a minha cabecinha. Porque a gente fica assim, frustrado. De cabeça para baixo, querendo entender o porquê. Então a gente se coloca aqui, olha. Tomou o pão, abençoou, partiu-lhes e distribuía nisso. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles. Então disse um ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos em outro lugar. Então, meus amados, a comunhão, ela é muito importante. O partir do pão, a sua entrega no Santíssimo, de você ir lá, tirar 10 minutos diário, compromisso Santíssimo, adoração Santíssima, adoração ao Pai. A sua entrega, a tua sede na palavra de Deus, entrega. Aqui eu faço a liturgia diária, mas você pode ter sede na Bíblia, pegar a Bíblia de manhã. Tem tantas pessoas que fazem agora a Bíblia o ano inteiro. Sede para você saber os patriarcas, os profetas, para chegar em Cristo. Eu falo para mim também, tá? Nós temos que ter essa sede da palavra de Deus. É isso que salva a gente. Isso que nos salva. É isso que nos salva. É isso que nos falta. Ter essa sede que nós não temos. Que nós possamos criar esta sede. Criar esta intimidade. É isso que os discípulos de Emaús vêm hoje nos ensinar, meus amados. Que nós possamos entender este retorno que o discípulo de Emaús vem nos ensinar. Este ardente, esse coração ardente, queimando pela palavra. Que eu possa estar contribuindo com a gente hoje. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.